Olá! Está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em muitos polos, mas todos participam da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você confere um bate-papo com o pastor Flavinho Marques da Igreja Lagoinha Savassi. Na sequência, o testemunho da doutora Isabelle, que compartilha com a gente como recebeu a cura para a depressão. E no último bloco, uma palavra de Deus para o seu coração com o reverendo Osni Ferreira. Então continue conosco porque o programa Central em Foco está no ar. Galera de casa, é o seguinte, ainda estamos aqui na cobertura do Festival Kairos Deep 2018 e hoje a gente vai contar com a presença do pastor Flavinho. Seja bem-vindo, queridão. Obrigado, uma honra para mim estar aqui, mais um ano. Graças a Deus. Deixa eu te falar, eu estava pensando na questão do seu nome, né? Por exemplo, alguns anos atrás, jamais um pastor se chamaria Flavinho, Marquinhos, enfim, né? E hoje a gente percebe assim que nessa nova geração já está essa questão do nome. Você concorda que está tendo uma mudança, uma quebra de paradigmas, de preconceitos ou não? Irmão, para te falar a verdade, eu não sei, porque desde pequeno, né, minha família já me chama de Flavinho e isso perpetuou para o ministério. Mas, de fato, hoje é um tempo onde tem muitos nomes no diminutivo, vamos dizer assim, né? E eu acho que talvez para algumas realidades seja uma quebra assim, de paradigma, porque antes pastor era algo muito formal, mas eu percebo também que isso vem mais em relação a pastores jovens ou de jovens, né? É uma forma de eu enxergar. Não, legal. Mas você enxerga que hoje, por exemplo, muitos paradigmas estão sendo quebrados dentro, principalmente na questão da juventude da igreja, né? Porque a gente, por exemplo, eu tive o privilégio de nascer, não vou dizer na igreja, né? No hospital, mas se ter uma vida cristã desde pequeno. E a gente tem percebido isso e isso se culmina na questão dos sinais da volta de Jesus. Você concorda comigo ou não? Sim, eu acho que a cada dia o homem ele tem deixado a religiosidade e entendendo melhor a verdadeira espiritualidade. Que o servir a Deus, o buscar a Deus, o ter uma vida reta diante do Senhor não está tanto na aparência, na estética, mas está na sinceridade de coração, na pureza de coração, numa vida santa, de respeito, enfim. Então eu acho que o homem está abrindo os olhos, mas concordo que Jesus está voltando e se é uma coisa que tem a ver com ele, pode sim ser um sinal. Bacana, bacana. Dentro desse assunto ainda de geração, quebra de paradigmas, o que eu queria colocar é a questão do conflito de gerações. Sim. Né? Inclusive agora há pouco eu estava conversando aí com alguns pastores, que essa questão do adolescente que não combina com o jovem, sim, do jovem que não combina com o idoso que embaça com o adolescente. Qual que seria uma palavra que você daria, de repente, para trazer uma paz nesse conflito de gerações? Olha, eu até ouvi de um pregador que eu estava ouvindo, acho que ontem, ele estava falando que sempre vai existir, no mínimo, 3 gerações no mesmo tempo. E eu acredito assim, principalmente no meio da igreja, uma coisa que não pode faltar, que é o que precisa conectar com o adolescente, com o idoso, com o ancião, vamos dizer assim, com o jovem, com o adulto, é a essência da Escritura. Isso precisa. Agora, como ela vai ser comunicada, como vai ser transmitida, como que vai ser interpretada, e nós, líderes, pastores, nós temos sim que conhecer um pouco de cada geração para que a mensagem ela realmente ela consiga chegar no coração e perpetuar no coração das gerações. Agora, o que não pode faltar é o respeito para que haja realmente que cada geração consiga lidar um com o outro, né? Mas eu acho, é uma percepção minha, que a cada dia a igreja ela tem conseguido conviver no mesmo ambiente. Por exemplo, hoje no culto tinha talvez
pré-adolescentes, não era nem adolescentes, e tinha pessoas idosas no culto. Eu pregando ali, eu falei, gente, eu não posso ser de uma linguagem tão jovem, porque tem muitas pessoas adultas, mas em contrapartida eu também estou num congresso de jovens, né? Mas a palavra ela tem que alcançar o coração. Uma vez que não se perdeu, não se perde essa essência, eu acho que é o essencial. Amém, glória a Deus. Bom, queridão, queria continuar aí esse papo, que é sempre muito edificante para nós. Mas o desejo do meu coração é que Deus continue te abençoando e te usando para onde quer que você for. Obrigado. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe, meu Continua aí, porque tem muita coisa ainda para você ser abençoado. Depois que eu tinha conseguido tudo que eu havia tanto tempo buscado, a aprovação no concurso público, e junto com a aprovação do concurso público vieram outras situações, houve uma tranquilidade financeira, fui investida num cargo de poder. Eu passei no concurso público muito nova, com 25 anos de idade. E a primeira comarca que eu peguei, a comarca de Pitanga, era uma comarca extremamente trabalhosa. Eu fui promovida posteriormente para Quedas do Iguaçu, onde eu também trabalhei muito. E quando eu fui removida para Nova Londrina, a pedido meu, para ficar perto do meu esposo, eu já estava extremamente cansada. Porque na minha vida, a minha responsabilidade, o meu trabalho, estava ocupando o local principal. Era o lugar principal da minha vida, era o trabalho. Eu entrava no fórum às 8, saía às 10 horas da noite, um excesso de responsabilidade, e comecei a pegar para mim todos os problemas da comarca. Eu olhava um processo e achava que aquele processo mostrava a minha incompetência. Se ele estava ali, eu teria que resolver. Uma comarca de 20 mil processos, um juiz apenas, e eu comecei a trabalhar como uma máquina. Saía do fórum, ao invés de relaxar, de descansar, de usufruir com a minha família, eu ia para casa e ficava pensando nos problemas do trabalho. E eu não entendia como uma pessoa de Deus, porque na época eu já era convertida, eu orava, eu pedia para Deus para me dar a paz, eu pedia para Deus me capacitar, e eu não entendia como uma pessoa de Deus, que já tinha passado por tudo que eu tinha passado, que sempre foi muito forte, que nunca me abati com os problemas que a vida me trouxe, eu não entendia como uma pessoa como eu, que sempre fui uma mulher de fibra, poderia estar triste. E essa tristeza, mais para frente, eu não cuidei, não fui em médicos, negligenciei porque eu achava que não existia, eu fui diagnosticada com depressão. E foi aí que eu tive a minha maior experiência com Deus, porque eu busquei em médicos a cura, busquei na medicina a cura, tentei fazer o que os médicos falavam, só que os remédios não faziam efeito. Eu me sentia muito atordoada com os remédios, e foi aí que eu busquei a Deus incessantemente, tive a maior experiência com Deus na minha vida, porque eu resolvi, depois de 4 meses de doença séria, eu resolvi entrar em jejum e oração, me trancar num quarto e pedir 24 horas pela minha cura. E eu achava que a minha vida estava acabada em meio à depressão, e lá do fundo do poço, Deus me levantou e me colocou em lugares altos. Então eu agradeço a Deus por essa cura, por esse grande milagre na minha vida. Meu nome é Isabelle Papo Fanurax Ferreira Noronha, e hoje eu estou aqui para declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Com muita alegria que estamos dando início a essa palavra de Deus ao seu coração, baseado num texto do Velho Testamento, Josué, capítulo 10, versículo 25. Eu leio que diz assim: Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Quero falar com você hoje sobre coragem, é uma grande virtude. Josué foi o sucessor de Moisés, que conduziu o povo de Israel à terra prometida.
Sua trajetória é marcada por muitas batalhas, mas também por muitas vitórias. Josué foi um homem muito corajoso e não se intimidava diante dos inimigos. Deus era com ele, tal como foi com Moisés, o grande líder do povo israelita, com quem caminhou por décadas e aprendeu a liderar e ser corajoso. A força e a coragem de Josué provinham de sua fé em Deus, com quem ele tinha intimidade. E antes de assumir a missão de dar continuidade com o povo rumo a Canaã, o Senhor lhe fez a seguinte promessa: ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Está lá no capítulo 1, versículo 5. Então, com base nesta e outras grandes e poderosas promessas, Josué fortalecia à medida em que ele confiava em Deus e obedecia às suas ordens. Coragem, uma virtude que poucas pessoas possuem. Se houvesse mais homens e mulheres corajosos e tementes a Deus em nosso meio, seríamos mais fortes, teríamos famílias mais estruturadas e uma sociedade mais justa, com menos injustiça social, menos miséria, um governo menos corrupto e uma nação próspera, com menos violência e mais alegria e paz em nossas ruas e nossas cidades. A coragem faz as coisas acontecerem, traz dinamismo, muda as situações e pode transformar, eu diria, gerações. O oposto da coragem é o medo. O medo paralisa e nos impede de agir. E quantas vezes somos derrotados em áreas da nossa vida porque o medo nos segura, nos intimida. É comum enfrentarmos situações adversas e termos medo. Afinal, somos humanos, mas não podemos nos acovardar pelo medo. Devemos sim lutar contra o próprio medo. Um autor chamado W. Knight afirmou: quando o medo bater a porta do seu coração, mande a fé abri-la e você verificará que não existe ninguém lá. A coragem é fortalecida pela fé e pelo amor. Quando amamos, não temos medo de correr riscos e nos lançamos em busca da solução. O apóstolo João escreveu: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. João que escreve lá na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 18. E no capítulo 5, versículo 4, João ainda afirmou: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O cristão sempre é encorajado pelas promessas da palavra de Deus, que garantem a sua presença conosco. Essa é a garantia que Jesus deixou aos seus discípulos para que fossem corajosos e cumprissem a missão que lhes havia confiado. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20. Coragem. Eis aí o grande desafio para cada um de nós. Coragem não significa viver sem medo, mas viver acima do medo, através da fé em Deus. Que Deus é esse? É um Deus que pode todas as coisas. Aquele que já rompeu, como vimos domingo passado, domingo da ressurreição. Ele venceu a morte, ele venceu o medo, ele venceu a derrota, ele venceu todas as coisas para caminharmos em vitória e em sucesso. Vale a pena ter a nossa fé renovada e caminhar em fé e também em paz e vitória. Oremos. Pai, muito obrigado por todas essas pessoas que me veem agora e me ouvem. Se houver na vida de alguma delas um momento difícil que estejam passando, de falta de fé, desestímulo, fracasso, medo do futuro, nesses dias tão complicados que vivemos aqui no Brasil, de tanta insegurança, tanta corrupção no governo, de cima a baixo.
levanta o nosso ânimo, fortalece a nossa confiança em Ti e a nossa fé. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Abençoa esta vida. Visita agora com o Teu poder, derrama do Teu Espírito Santo, delega anjos dos céus agora, Pai. Se alguém estiver adoentado, desanimado, caído, para que toque de maneira poderosa nesta vida. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estaremos aqui na próxima semana com mais uma palavra de Deus para abençoar o seu coração, a sua vida e a sua família. E não se esqueça, Jesus Cristo ama muito você e a sua casa. E o programa Central em Foco já está quase terminando, mas antes preste atenção nos cultos e reuniões que acontecem durante a semana e venha nos visitar. Aos domingos, cultos de celebração às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 18 horas, culto no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647, também nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo, Jardim Leonor e Jardim Sabará. Às terças-feiras, Noite da Libertação, às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, células de adolescentes de 14 a 17 anos, também no Centro de Adoração. De segunda a sábado, alvorada no altar às 6h30 da manhã no Centro de Adoração e no sábado à noite, 20 horas, culto da juventude também no Centro de Adoração. Você pode conhecer melhor a Igreja Central através das mídias sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube ou pelo site www.igrejacentral.com.br. Esperamos você no próximo domingo aqui no programa Central em Foco. Tenha uma semana abençoada e até lá!